Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes Negras. Aqui vamos falar sobre a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e fortalecendo diálogos essenciais entre a academia e a comunidade. Hoje, então, mais um episódio do nosso podcast Vozes Negras. E eu tenho o prazer de apresentar e vamos ouvir um pouco o que a Tamires tem para nos propor, nos proporcionar com a sua expertise. Tamires Figueira, eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória e que você contribuísse com nós aqui um pouco sobre o racismo ambiental, o que é o racismo ambiental. Você que é uma pessoa pública, política, né? Então, Cris, primeiro agradecer, né, o convite. Eu acho muito importante assim essas linhas de pesquisas que são voltadas aí para a população negra, né? Há muito tempo a gente nunca foi o objeto de pesquisa, e quando é objeto de pesquisa da academia, muitas vezes não retorna para nós o produto, né? E fica só na linha da pesquisa mesmo, e na prática não muda nada. Então é muito importante assim que a gente vê hoje a população negra sim fazendo pesquisa para a população negra de uma forma que de fato realmente quer ajudar, né, a população aqui no país. Então, eu me chamo Tamires, hoje eu sou servidora da URGS, técnica, sou coordenadora adjunta do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da URGS, e hoje passei aí recentemente por um processo eleitoral de uma disputa que foi bem dura aqui na nossa cidade, mas não só na cidade, mas no país inteiro, né? Que foi a disputa aí pela Prefeitura de Porto Alegre. E nesse processo a gente pôde debater aí vários assuntos que são muito importantes para a nossa população, em especial para a população negra. Eu acho que uma das vitórias que a gente teve nesse processo eleitoral foi da gente ter conseguido estar nesse espaço, uma chapa majoritária. Eu não lembro a última vez que a gente conseguiu estar numa chapa majoritária, uma candidatura negra, né? E eu sei muito bem o lugar que é estar representando aqui várias mulheres negras e a população como um todo, né? Então, um espaço muito caro para nós e, com certeza, está sendo aberto para muitas outras também ocuparem. E eu venho de uma família muito pobre, assim, que hoje eu estou na universidade, mas até meus 16, 17 anos, eu não sabia que existia a universidade pública, né? Eu sou a mais nova aí de 4 filhos, filha de uma gaúcha e um paraibano, e a minha vida nunca teve envolvimento político, assim, minha família nunca se envolveu com política, pelo menos não da forma que hoje eu conheço a política, né, que é saber de partidos, candidatos, e saber o nome das pessoas, enfim, e o que eles estão, para que serve a Câmara de Vereadores, né, enfim, todo esse espaço aí da política, a gente nunca se envolveu. E foi nessa militância, quando eu comecei a ter esse contato com a militância no movimento estudantil, ali pelos meus 16 anos, que eu comecei a entender, né, que muitas situações que a gente passava na infância e na adolescência, de muitas vezes passar fome, minha mãe chegava no final do mês, não conseguia pagar as contas, né, a gente morava numa casa de 2 peças, e eram 6 pessoas morando lá, e depois, alguns anos depois, veio minha sobrinha, que minha irmã foi mãe adolescente. Então, eu comecei a refletir que, na verdade, essa realidade ela não tinha nada de natural, né? Era tudo fruto do sistema capitalista que fortalecia a desigualdade e fazia com que a gente vivesse naquelas condições. Então, a militância me trouxe um pouco disso, que é a consciência de classe. E depois que eu adquiri a consciência de classe, eu comecei a me ver enquanto sujeito da sociedade, mas não apenas enquanto uma trabalhadora, mas um sujeito que pode transformar, de fato, a minha realidade, a realidade das pessoas que estão à minha volta, e ter esse senso, né, de organização, de saber que quando a gente está junto, a gente é mais forte, que a mobilização é muito importante, que só a luta muda a vida. Então, foi um pouco dessa relação, né, que eu comecei a entrar na política e comecei, dali para frente, a ver que eu só conseguiria, de fato, mudar a minha realidade das pessoas que estão em volta de mim
se eu me organizasse e se eu, de fato, militasse, né? Eu acho que essa é um pouco do significado aí dessa palavra, que é a militância. E desde lá não parei, né? Hoje eu estou com 37 anos, sempre militei dentro de partidos de esquerda. Antes eu fiquei 10 anos no PSTU, até meus 26, depois me filiei no PSOL e estou até hoje, né, no PSOL. E a gente vem, daí eu acho que um pouco dessa mudança, desse avanço de consciência é o que me move para estar sempre em movimento e tentando levar também esse despertar de consciência de classe para o nosso povo, né? Das pessoas entenderem que as situações que elas vivem no dia a dia, elas não podem ter isso como eu nasci assim, eu sou pobre porque meu pai e minha mãe não se esforçaram, né? Ou tem que trabalhar mais para poder adquirir uma casa, um carro, para ter comida no final do mês. Então, é muito importante. E ocupar esse espaço como vice-prefeita é um pouco de saber que estar nesse espaço é onde a gente decide essas políticas que impactam diretamente no dia a dia do nosso povo, mas em especial das pessoas mais pobres do nosso país. É um pouco isso, dei um geralzão assim. Sim. Mas sobre a apresentação era isso que eu queria falar. Que legal te ouvir. Mas, na verdade, assim, eu gostaria muito que tu definisse o que é o racismo ambiental e quais os exemplos mais evidentes desse fenômeno no Brasil, em especial em Porto Alegre. Então, o racismo ambiental, não tem como falar do racismo ambiental como sendo um fato isolado, né? Hoje, a questão ambiental, ela é uma pauta para ontem, né? Eu cresci na escola ouvindo de que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente porque senão a gente não vai ter futuro. Mas hoje, se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente não vai ter presente, né? Então, a gente está falando de uma pauta que a gente precisa se dedicar a dar uma atenção maior para ela, ou ser a principal pauta, né, que os governos têm que tratar, tem que ser agora, porque senão não pode amanhã ser tarde demais, né? E o racismo ambiental, ele vem de uma série de políticas do racismo estrutural que existe na sociedade, né? Quando a gente teve aí a libertação dos escravos, né? Das pessoas escravizadas, a gente diz que o dia 14 de maio é o dia do te vira negão, te vira negona, né? Porque a gente não teve nenhum tipo de indenização, não teve terra, não teve nem sequer o direito a voltar, né, para o seu país, né, caso assim desejasse. Mas depois da abolição da escravatura, muita gente acha que agora passamos a ser iguais. Não foi isso que aconteceu, né? Porque foi algo que foi imposto e ao mesmo tempo teve um processo de resistência muito grande, né, das pessoas escravizadas, mas pós abolição foi criada uma série de leis que partiu do Estado brasileiro para que a população negra não tivessem os mesmos direitos, não estivessem nos mesmos espaços que as pessoas, né, os colonizadores. Então, por exemplo, a lei de 1930, onde falava que só podia estudar quem tivesse calçado, quem tivesse uma roupa decente, isso nitidamente era para excluir a população negra de frequentar a escola, porque essas pessoas não tinham, né, calçados, não tinham uma roupa decente para poder frequentar a escola. E várias outras leis vieram nesse sentido, né, de objetificar o corpo da mulher negra, né, de não dar acesso a serviços básicos, e fez com que a população tivesse que morar em vários lugares do território brasileiro onde não eram aptos, né, para que tivesse sido construída ali moradias, e isso é um reflexo que vem desde lá e que hoje a gente vivencia no Brasil atual, que é de ver as favelas, de ver as vilas. Então, e com essas alterações climáticas que vem acontecendo no país e no mundo, né, porque a questão ambiental não é uma pauta que tem que ser discutida apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê aí muitas alterações climáticas, como inundações, que aconteceu aqui em Porto Alegre recentemente, mas que aconteceu em outros países, inclusive países da África, né,
que tiveram essas inundações, alterações na temperatura da Terra, né, o aquecimento global, que faz com que a gente tenha ondas de calorões aqui no país. Então, são essas alterações que hoje, com esse reflexo do processo de abolição, né, onde as pessoas tiveram que procurar lugares para morar e não eram os mais adequados, hoje faz com que a população negra, quando tem essas alterações climáticas, elas são as que mais sofrem, né, com os deslizamentos, com as inundações. E aí, pegando casos concretos, né, eu acho que aqui, que aconteceu em maio, em Porto Alegre, é o reflexo disso, né, de que as pessoas mais pobres, em especial a população negra pobre, é que não conseguiu até hoje, muitas vezes, voltar para casa, não conseguiu mobiliar sua casa, perdeu geladeira, micro-ondas, fogão, coisas que a gente sabe que quem é trabalhador, às vezes demora anos para conseguir, né? Terminar de pagar uma prestação, conseguir adquirir uma coisinha melhor, e perdeu em poucas horas todo a sua vida ali, né? Então, eu acho que o racismo estrutural, ele está diretamente ligado às políticas que são implementadas aqui no país, que não teve reparação histórica hoje para a população negra, né? A gente vê que os governos, muitas vezes, eles não fazem questão de tentar resolver os problemas de habitação que existe nas cidades, e justamente porque a gente sabe que quem mora nesses lugares onde tem risco, né, de desmoronamento e que tem risco de inundação, são pessoas mais pobres do nosso país, né? Então, existe aí por parte também dos próprios governos de não querer lidar com a crise climática de uma forma séria, também porque sabe que a população que mais é impactada com isso é uma população que, para muitos, não tem valor, né? Então, é um pouco disso, assim, que eu acho que é importante debater nos dias atuais, né? Esses processos de calorões que tem pelo menos 1, 2 vezes por ano que está tendo no Brasil, é importante que a gente estude sobre isso, porque, por exemplo, o pessoal que trabalha no ônibus, que é cobrador, que é motorista, que não tem opção de, nesses dias de mais calor intenso, né, não trabalhar, eles não têm essa opção. Os camelô que ficam muitas vezes debaixo de sol, né? Então a gente precisa estudar, porque esse é o nosso povo trabalhador. Isso. Né? Em especial também a população africana, né? Que vem, os negros africanos que vêm trabalhar aqui no nosso país, que geralmente a gente encontra eles nas esquinas com a sua banquinha, vendendo aí alguns itens aí que a gente sempre encontra. Então, isso também é falar sobre o racismo ambiental, a qualidade da água que sai na torneira do trabalhador. Durante esse processo eleitoral, a gente visitou vários territórios aqui em Porto Alegre, a Maria do Rosário e eu, e em várias comunidades a principal reclamação é que, não tinha água, muitas vezes, né? Durante a semana faltava 3, 4 dias que os bairros, as ruas, as comunidades ficavam sem água, e muitas vezes quando voltava, a água não era confiável para beber, né? Então, saber também qual é o tratamento da água, isso é muito importante, né? A gente quer saber qual é a qualidade que sai da água na torneira do trabalhador. Então, são várias questões que são envolvidas nesse grande processo aí de luta, enfrentamento, que é muito difícil, né? A gente viu aí a COP, né, que aconteceu recentemente. Então, a gente vê que as grandes potências, economias do mundo não estão dispostas a fazer esse combate, né? Eles querem visar cada vez mais o lucro. Sempre. E fortalecer esse sistema que é o capitalismo, de sempre visar o lucro e não proteger o planeta, proteger as pessoas. Então, é complexo. Então, Tamires, eu
Tinha mais 2 perguntas para fazer para você, mas já contemplada com toda essa tua fala, tua riqueza de fala. Eu vou fazer só mais 2 perguntas e daí tu fica tranquila para dar tua mensagem, fazer uma reflexão, tá, para a comunidade. Mas como você relaciona a saúde pública com o racismo ambiental? E o que pode ser feito para reduzir os impactos ambientais na saúde da população negra, quilombola e indígena? Em primeiro lugar, eu acho que é investimento, né? Tem uma disposição dos governos de estar investindo na saúde pública, de estar investindo em pesquisas que possam, de fato, responder várias demandas da população negra. E aí, por exemplo, aqui em Porto Alegre, hoje a gente tem um governo que vai na contramão disso, né? Tem posto de saúde que está fechando, enquanto deveria estar sendo, na verdade, criados mais postos de saúde, né? A gente tem um déficit de equipe da saúde da família que é muito grande. Hoje teria que ter o dobro, e hoje tem uns 60% aí do que deveria ter das equipes de saúde de família aqui na cidade de Porto Alegre. Então, isso é parte dessa política que deveria existir, né, de estar sendo investido aí na saúde da população negra, porque cá para nós, né, a população aqui de Porto Alegre, população negra aqui de Porto Alegre, que é cerca de 20% da população, a grande maioria dessa população negra usa o SUS para se tratar. E aí a gente cresce sempre com uma ideia de que a gente não tem que ter saúde, né? Isso já vem de heranças aí, né, de ideias que são colocadas, que são impostas na nossa cabeça, de dizer que a gente tem que sempre aguentar até o último ali, quando tu tá para morrer, que daí tu vai tentar atendimento no sistema de saúde. Isso está errado, e isso é reflexo de toda essa cultura racista que a gente tem aqui no nosso país, que, claro, é herança do tempo da escravidão aqui no país, mas de dizer que a gente é forte, que a gente tem que aguentar, que a gente pode um pouco mais, né? Eu cresci, por exemplo, a minha mãe dizendo que não, tu só vai no posto de saúde quando tu estiver morrendo, né? E até hoje eu levo isso, é muito difícil ir no posto de saúde. Eu só vou realmente quando eu tô vendo que não é, essa dor aqui não é um pouco diferente, ou tá indo a mais do que eu, né, normalmente aguento. Mas a gente não pode permanecer com essa lógica, né? A gente merece ter qualidade de vida, e a qualidade de vida, ela está muito ligada à questão da saúde mental e física da nossa população. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente se colocar como prioridade, né? A gente se colocar como sendo pessoas que a gente merece ter essa atenção, e não é nenhum tipo de privilégio ou de coisas absurdas, né? Mas é um direito nosso. Só que hoje o sistema de saúde, ele é pensado justamente no sentido de dizer, olha, não tem muita coisa boa no SUS, tá? Mas assim, o sistema, a rede como um todo, é de dizer, é de cada vez mais sucatear a estrutura. Então, o SUS precisa de muito mais investimento e ter uma linha de crédito dentro do SUS, né, uma linha de investimento dentro do SUS que seja em especial para a população negra. Mas isso é a nível de Brasil, não estou falando só de Porto Alegre. Hoje a gente é a maioria da população. Então, o SUS, sim, precisa responder às nossas demandas em todos os cantos do país. Então, acho que, principalmente, é ter esse entendimento de que precisa ter investimento na saúde pública do nosso país. E, segundo, ter governantes também que não achem que a crise climática é uma invenção da nossa cabeça. Tem que encarar a crise climática como sendo uma pauta prioritária da atuação dos governos. Eu lembro que quando a gente estava formando a chapa aqui em Porto Alegre, na convenção do atual prefeito, do Sebastião Melo, o presidente do PL, ele disse que a crise climática era uma invenção da esquerda. Então a gente não pode ter negacionistas nas gestões dos municípios, né? Não pode eleger mais esse tipo de gente que acha que não tem que ter política para o enfrentamento
climático, né? Eu acho que até ressaltar uma iniciativa que a URGS teve, que foi montar uma secretaria de enfrentamento à crise climática, que eu acho que é muito importante, porque está reunindo várias universidades, vários órgãos que tratam sobre o enfrentamento da crise climática. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais espaços em relação a isso e começar pela educação também, educação básica, né? De formar as próximas gerações pensando nessa pauta como sendo uma pauta para ontem, como sendo uma pauta que é importantíssima de atuar e, mais ainda, de ter o senso crítico, né? Para que a gente possa formar essa criançada pensando em pressionar os governos, né? Fortalecer essa luta, que é uma luta, no meu entendimento, eu vejo a sociedade como sendo uma luta de classes, né? Tem a burguesia, que muitas vezes a gente não conhece essa burguesia, porque muitas vezes nem mora no país, é 10% da população mundial. Então, e nós somos a classe trabalhadora. Então, a gente tem que estar sempre pensando que nós, da classe trabalhadora, a questão do racismo ambiental tem que ser uma pauta que a gente tem que cada vez mais combater para que a gente consiga, de fato, tentar acabar minimamente com as desigualdades, né? E sempre pensar na qualidade de vida do povo, porque qualidade de vida, além de levar a consciência de classe, né, para o nosso povo, de que muitas vezes o povo acha que todo mundo é igual, né, que os políticos são todos iguais e não sei o quê. Tanto é que a gente teve um resultado na eleição que não era o que a gente queria, né, e quem tem um pouco desse entendimento, assim, do que o atual prefeito fez para nossa cidade, né, não votaria nele, e acabou tendo um resultado inverso. Mas é um pouco desse descrédito que hoje está a política no nosso país como um todo. Hoje muita gente não foi votar, e eu acho que foi os indecisos, as abstenções que ganharam a eleição, né? Porque a gente que está totalmente desacreditada da política e dos políticos. Mas o que eu falo para o nosso povo que é o seguinte: a nossa vida nunca foi fácil, né? E por muito tempo eu me coloquei nesse lugar de achar que todos os políticos são iguais, de que eles vêm, pedem nosso voto de 2 em 2 anos e depois não retornam para dar alguma explicação, né, para nos ouvir. Mas o fato é que hoje, quem está envolvido na política, a direita, a extrema-direita, o que eles mais querem é que o nosso povo diga que não quer mais saber de política. Porque aí eles conseguem decidir tranquilamente tudo em relação à vida diária do trabalhador e da trabalhadora, sem que ele tenha nenhum momento, nenhum tipo de resistência, né, ao que está sendo colocado por esses políticos de direita, de extrema-direita. Então, eu falo para o povo: se tu não for lá votar, se tu não participar, né, da associação do teu bairro, do movimento sindical do teu trabalho, de alguma organização que de fato lute pelos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, quem está lá se envolvendo vai estar decidindo por ti. E aí depois não adianta reclamar, porque tu acabou se abstendo desse processo. Não é a mudança real, a transformação da nossa sociedade, ela não vai ser apenas de 2 em 2 anos nas eleições, não tem que ser. Ela é uma transformação diária. Então a gente precisa muito levar essa consciência de classe para o nosso povo, para que a gente possa acabar com o racismo ambiental, com o racismo estrutural, e que a gente possa estar, de fato, fortalecendo aí todas as nossas lutas, né? É isso mesmo, então, Tamires. Muito obrigada, tá, por ter usado o teu espaço aí de trabalho, o teu tempo, né? Muito obrigada pela contribuição e a gente vai se falando, vai mantendo contato. Obrigada, querida. Abraço para todas vocês. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Vozes Negras, onde construímos juntos reflexões e diálogos fundamentais para a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e ampliando a voz da saúde coletiva. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados e convidadas que compartilharam seus conhecimentos, experiências e inspirações. Sua contribuição fortalece este espaço de aprendizado e transformação. E, é claro,
O nosso agradecimento em especial a você que nos escuta e participa dessa jornada. Sua presença é essencial para ampliarmos este movimento em direção a uma sociedade mais equitativa e consciente. Quero agradecer também a minha professora Violeta Aguiar, no qual me apoiou em toda a trajetória, o PPG Ensino na Saúde, vinculado ao URGS, e ao Adjuntos, a equipe no qual está fazendo a gravação deste podcast, que eu tenho certeza que será muito especial. Muito obrigada, uma boa tarde, uma boa noite a todas, todos e todes.